Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui do canal Educação. Hoje nós vamos falar de um jogo muito massa, né? Eu acredito que aí todo mundo já teve a oportunidade de jogar. Eu já tive, os meus filhos já tiveram. É um jogo bem popular. Nós vamos falar do dominó, tá? Então, quem aqui nunca jogou dominó, né? Duvido. Não tem ninguém aqui nessa sala ou alguém nesses polos que já não já tenha jogado, né? Deixa eu só ver quem tá aí, Júnior, nos polos, por favor. Uma olhadinha. Ah, galera de Jerumenha. Galera de Jerumenha que está conosco aqui na nossa aula. Sejam bem-vindos, tá, galera? Então, aproveitem bastante essa aula. A gente vai falar e tem um detalhe, a gente vai jogar também, né, galerinha? Vamos hoje jogar, mas também vamos de aula teórica, que é para vocês aí terem noção do que é a modalidade, entender direitinho o que significa cada coisa, tá certo? Bora lá, galera. Então, falando sobre a nossa aula, nosso componente curricular hoje é jogo dominó, tá? Nós ainda estamos trabalhando jogos. Temos como objetivo identificar aqui as características e as regras, a história, falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho dessas regras, como também a gente vai, na nossa prática de hoje, a gente vai poder executar o jogo na prática. Mas eu sempre falo, né? Tem sempre alguém que tem ali aquela sua duvidazinha, né? Ah, eu não lembro, professora, não sei como é. Eu lembro que uma vez eu coloquei dama e eu jurava que todo mundo já tinha jogado dama, né? E aí o pessoal fala assim, não, professora, eu nunca joguei dama, não sei nem um rumo, não sei nada sobre dama. Mas vamos falar um pouquinho da história do dominó aqui para a gente poder se orientar. Então, gente, os dominós, ele tem ali uma origem um pouco duvidosa. Eu não sei se vocês sabem, mas é um pouco duvidosa, certo? E aí, dizem que ela tem ali origem na China, tá? Na China. E uma coisa bem interessante sobre o dominó, gente, é que ele se tornou aí um jogo conhecido aí nos anos de 1900, tá? 1900. Ele passou a ser usado, né, por alguns pesquisadores como uma atividade de adivinhação. Antes da gente falar sobre isso, eu queria saber se vocês sabem ou se vocês já ouviram falar que na antiguidade, galera, na antiguidade, nós tivemos muitos desculpa, a gente teve muitos jogos, tá? Que eram usados para adivinhações e também para invocação de espíritos. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas eu queria que vocês dissessem aqui para mim, até podem colocar no chat, se vocês sabem de alguma história, de algum jogo que é usado como adivinhação, tá? Júnior vai deixar 2 minutinhos na tela enquanto a gente aguarda aqui.
Bora lá, galerinha. Então, gente, ó, para quem não sabe, na antiguidade, inclusive eu estava até trocando a ideia aqui com a professora Kelrilene, né, a respeito dos livros antigos, né, os livros da antiguidade. Eu vou citar aqui alguns livros, como o livro da Bíblia, o próprio livro da Bíblia. O livro, a Bíblia, né, ele fala de algumas práticas que eram comuns na antiguidade, inclusive essas adivinhações, feitiçarias, invocação de espíritos. Eles faziam isso utilizando os jogos, viu, gente? Então é uma prática, né? Desde a antiguidade já existia ali aquelas práticas de evocação, de adivinhações, e isso até para os cristãos, né? Depois, para aquelas pessoas que acreditavam em Deus, Deus considerou isso um ato que não é legal, né? Abominável aos olhos de Deus, porque ali ia contra o próprio Deus, certo? Mas assim, gente, a gente tem que entender que na antiguidade eles não tinham um único Deus, né? Existiam ali várias ideologias, várias crenças e tal. Depois eu até conversei aqui com a professora Kelly, a gente vai trocar aqui umas ideias sobre essa aula aqui, uma aula multidisciplinar sobre história na antiguidade. E olha só, gente, que ironia, né? Eu que nunca não gostava de história e adoro contar essas histórias, né? Gente, eu era a louca que odiava história. Só gostava de matemática, de química, Ave Maria, eu amava, mas de história eu detestava, e hoje eu conto muito história, tô quase não sabendo mais nada de química. Matemática só o básico agora. Mas enfim, gente, e há menções, né, do jogo dominó lá na Europa já a partir aqui do século XVIII. Só que isso o jogo ele é realmente muito antigo, tá? Eles só se tornaram popular, gente, depois, vamos dizer que depois que tem ali a sua ascensão ali na Europa. Só lembrando, galera, Europa é centro, né? Europa é o centro, vamos dizer, o centro do mundo. Tudo gira ali em torno da Europa. Quando a gente fala de jogos, quando a gente fala de esportes, muitas modalidades vão ter ali o seu ápice, né? Então, no Brasil, gente, esse dominó, ele é bastante conhecido, tá? E também ele é muito popular, principalmente entre as crianças e os adultos. Eu não conheço nenhuma fazendinha, nem um sítiozinho, nem uma casinha no interior que não tenha um dominó para o domingo, para o sábado à noite, hein, Júnior? Para a Semana Santa, hein, Rosário? Comer o milho, na chuva, jogando dominó. É verdade ou é mentira? É verdade, né, galera? Então, aqui no Nordeste, ele é um jogo extremamente popular, é um jogo de extrema facilidade, né? É um jogo super fácil. E por que que as crianças hoje jogam tanto dominó, né? Porque é um jogo de paridade. A gente vai falar sobre isso mais à frente. As crianças, elas utilizam, os professores utilizam o jogo dominó para ensinar diversas habilidades às crianças, tá? Olha que interessante, gente, a palavra dominó, ela vem de dominus gratias, que significa graças a Deus. E esse termo, gente, foi usado exatamente porque o dominó, ele parecia ali com as golas das vestes dos sacerdotes, dos padres. Então, aquela golinha ali do padre, né, preta com branca, geralmente os padres usam aquela roupa preta, né, com a golinha branca. E o dominó vai lembrar exatamente disso. E dominus, isso aqui é uma expressão latina, né? É uma língua muito utilizada pela igreja. Na realidade, quem não sabe a história aí do cristianismo, as missas, todas eram, antigamente, né, era celebrada, acho que até século XVIII, eu não sei, eu não estou falando aqui, acho que até o século XVIII, mas eu não lembro, não sei, gente, confesso que eu não sei. Durante muito tempo a igreja utilizou, foi adotada, né, o latim como, vamos dizer, a língua universal, e era utilizada aí por todas as igrejas. Então, o latim era uma língua que entrou em desuso, né? A gente sabe que ela não é uma língua morta, mas ela entrou ali em desuso, e cada lugar, cada religião, cada instituição, vamos dizer, cada território pôde utilizar a sua língua materna. E
No Brasil, né, o dominó ele chegou exatamente por quem? Quem trouxe o dominó para cá, gente? Quem foi que trouxe? Olha só quem trouxe. Os portugueses, né? O Portugal entrou no Brasil ali no século XVI, transformou essa entrada aqui, trazendo exatamente toda a sua cultura, tudo aquilo que era propriedade ali da Europa, e pôde trazer aqui vamos dizer, um certo entretenimento aqui para os escravos, diante de tudo que eles não tinham. Os escravos, gente, puderam utilizar muito dessa forma de entretenimento que os brancos e que os seus senhores tinham, eles adaptavam, né? Então, os escravos, eles viam aquilo que estava dentro das casas, né, dentro das fazendas, dentro da casa grande, e utilizava aquilo ali dentro das senzalas. E se tornou ali, por exemplo, a música, a dança, eles adaptavam tudo. E se tornou aí uma forma de entretenimento. Olha que legal, né? Pelo menos isso. Então, galera, o dominó, que é usado aqui no Ocidente, ele tem 28 peças e é chamado de duplo 6. Ok? Mas existe também ali o duplo 9 e o duplo 12. E eles não são comuns. Ok, galera? Eles não são comuns. Então, tal que eu confesso para vocês, eu nunca vi o duplo 9 e o duplo 12. Agora, e o que é muito utilizado de forma pedagógica, inclusive na minha casa tem, que são os dominós de figuras. Para que são utilizados os dominós de figuras? Para ajudar as crianças no desenvolvimento e na alfabetização, certo? As crianças elas vão identificando letras, palavras com as imagens. E dali vão fazendo o que nós chamamos de paridade, certo? Então, o número das peças vai variar de acordo com cada país, né? Como eu falei para vocês, existem umas variações de dominós. Então, já no Oriente, esse jogo ele vai ser composto de 21 peças. Nesse caso, ele exclui o 0 das peças. Olha que louco, né, gente? Eu também ainda não vi esse jogo. Nos Estados Unidos, eles utilizam dois tipos, que é o 21 e o 55 peças. Que nesse caso aqui, eles vão numerando de 0 e vão numerando 9, né? Aquele que vai ter o 0 e o 9, certo? Por isso que vai dar aí um total de maior quantidade de peças, beleza? Agora, galera, aproveitando aí, né? Eu queria que vocês dissessem que se alguém está na sala, alguém que está na sala, se já jogou e se tem ali algumas peças que possuem nomes diferenciados, né? Aqui no Nordeste, aqui no Piauí, algumas peças a gente dá nomes diferenciados para elas, né? Eu lembro que eu dei essa aula para o terceiro ano manhã e apareceram vários alunos falando o nome de peças que eu achei super importante, porque assim, eu confesso para vocês que como eu já jogava muito quando era adolescente, eu não lembro nome das peças, né? Lembro de algumas e tal, mas ele trouxe para a gente para a aula, ele era especialista em dominó, esse aluno, trouxe vários nomezinhos, eu achei bem interessante. Então, aqui eu vou deixar aí 2 minutinhos na tela só para vocês me responderem se já jogaram, se sabe o nome de alguma peça, como é que é chamado, tá certo? Para a gente poder continuar aqui a aula. Vamos lá.
Bora lá, galera. Então, tem alguns nomes, né, que o pessoal utiliza para algumas peças, né? Camburão. Eu lembro que tem outro nome que agora eu esqueci, gente. Eu sou péssima para lembrar de nomes. Mas, enfim, eu lembro que ele falou um nome completamente diferente. Agora eu não lembro, gente. Mas, e foi super interessante, porque como ele joga, a experiência dele foi muito legal na aula, ele pôde contribuir bastante na aula, mostrando pra gente como era e tal, e eu achei muito interessante. Então, galera, o material que é usado de forma lúdica, né, para as crianças, por que tem que ser figuras, né? Porque a criança ela vai associar ali a figura com a letra, e dali ela vai conseguir trazer, por exemplo, a letra para a figura. Se a criança domina ali a letra, se ela domina quais as letras que se iniciam, né, que dão origem à palavra, a criança vai ter domínio do alfabeto, que é o objetivo do jogo, certo? Então, traz bastante dificuldade, né, um recurso diferente, ajustando ali o nível de dificuldade para cada criança. Por exemplo, para o meu filho, como ele não sabia, ele só tem 5 anos, mas quando eu propus o jogo para ele a primeira vez, ele teve uma certa dificuldade. Tá? Ele teve ali as suas dificuldades, mas depois ele já consegue decifrar as letrinhas, ele já consegue identificar os fonemas, então para ele fica mais fácil. Então, galera, assim como esse material, ele vai ser desenvolvido, né, para trabalhar vários contextos educacionais, o dominó ele também é um trabalho de raciocínio lógico, tá? É uma atividade de raciocínio lógico, aritmético, ok? Então, nós temos aí dentro do trabalho do dominó o raciocínio lógico, porque a gente vai trazer dentro de uma lógica e vai trazer ali o desenho aritmético, né? A gente vai trazer os números, os numerais. Então, esse jogo de paridade, professor, que é essa paridade que a senhora tanto fala, são os pares. Né? Então, o domínio desses pares é super importante. Porque a gente já está no terceiro ano, a galera que já está em outro nível, em outra fase, consegue desenvolver ali uma noção diferenciada. Diferente, por exemplo, de mim, que vou... diferente de uma criança, por exemplo, que está aprendendo os numerais, né? Então, ele vai ter uma criança de 4, 5 anos, ela vai ter ali uma certa dificuldade, né, para fazer essa paridade. Crianças de 4 anos também vai ter bastante dificuldade, de 3 anos vai ter mais dificuldade. Tá? Então, o que a gente vai ter que trabalhar ali? Então, o educador, né, o professor vai trabalhar colocando esse aluno primeiro a ciência do que é aquele jogo aritmético, qual é a luz, a razão daquilo dali, para poder a criança desenvolver a sua paridade. Então, a gente vai trazer dentro do trabalho escolar, por que o dominó ele é tão importante? Né? Porque a gente pode trabalhar ali várias relações. Primeiro, só lembrando que o jogo, galera, que vai fazer Enem, qual é o objetivo do jogo? Qual é o objetivo do jogo? Qual é o nosso objetivo quando a gente joga? Objetivo do jogo, sempre, galera, qual é o objetivo de jogos? Toda vez que a gente fala de jogos, tem sempre que estar atento aos objetivos. E aí, quais são eles? Né? O objetivo é diversão. Diversão. Se eu coloco esse jogo dentro do contexto educacional, ele vai trazer ali as relações da diversão, mas também vai trazer ali o aspecto do meu desenvolvimento cognitivo. Então, eu vou trabalhar dentro desse aspecto o desenvolver cognitivo, né? Eu vou trabalhar o cognitivo, como também eu vou trabalhar o aspecto da construção do raciocínio, né? Ok?
Então, galera, os jogos estabelecem uma forma de atividade do ser humano, tanto no sentido de entreter, tá? De aperfeiçoar. A gente vai trazendo aí o entretenimento, o aperfeiçoamento, a gente vai trazendo ali também jogos tradicionais, jogos coletivos. A gente tem ali dentro dessa intencionalidade dos jogos, promover o dominó como uma forma de aprendizagem, por exemplo, de ordem aritmética, uma forma mais divertida. Então, quando eu trago isso dentro da escola, quando eu trago isso para os meus alunos, quando eu trago isso, eu estou trazendo um jogo que tem um objetivo de diversão, sempre lembrando, mas tem construção de raciocínio, tem regras, tem história, tem tradição, né? Porque a gente acabou de aprender um pouco da história aqui do dominó. Então, só lembrando, eu não posso descartar isso dos jogos, galera. Galera que vai fazer Enem, eu não posso descartar o processo histórico, o processo de construção de raciocínio, o processo de construção de socialização, o processo de construção de cognição, de emocional, de afetivo. Tudo isso está embutido dentro dos jogos, que a gente não pode esquecer, ok? Então, esses jogos, ele vai trazer ali um pensamento matemático. E toda vez que a gente fala de pensamento matemático, a gente vem logo na cabeça os números, né? E, galera, não é só sobre números, é sobre abstração. Uma certa vez, eu vi uma professora falando sobre isso, falando sobre abstração, sobre como eu poderia trabalhar, né? Como é que eu poderia trabalhar esse aspecto do desenvolvimento cognitivo, tá? E ali eu fui tentando e trabalhando algumas previsibilidades, operações, instrução, regra. A gente vai trazer ali operacionalizações. Então, todo jogo tem o seu sistema operacional, né? Como é que vai funcionar? Como também a gente vai trabalhar desenvolvimento, como é que a gente vai trabalhar deduções, como é que a gente vai trabalhar ali definições, operações, instruções, regras. Então, galera, as circunstâncias dessas atividades, elas trazem diversas necessidades, tá? Então, cada aula vai abordar ali uma necessidade ímpar. Então, eu vou trabalhar diversas possibilidades, né? Diversas instrumentalizações, vou trabalhar diversos pensamentos dentro daquelas possibilidades ali, certo? Então, o jogo de dominó, ele permite trabalhar o que nós chamamos de contagem organizada. Dentro do jogo de dominó, a gente vai trabalhar ali contagem organizada. Vai trazer ali representação decimal. A gente vai trazer ali uma representação de números. Como eu disse também, né, a gente vai trazer paridade ou construção de material, né, para laboratórios de ensino. Então, de todas as formas, esse jogo ele vai trazer ali a sua forma atraente para a construção do conhecimento. Então, galera, para a construção, né, para o objetivo real do dominó, qual é? Então, eu falei aqui da necessidade, do que é importante, do que não é. Então, o que eu vou ter como objetivo? O que eu preciso trabalhar como objetivo, né? O objetivo desse jogo. Então, tenho que jogar dominó. Por quê? Como? Como é que eu vou jogar? Então, primeiro eu posso ter aqui de 2, 3, 4 jogadores, tá? Posso ter aqui 2, 3, 4 jogadores. A gente vai utilizar aí 28 pedras, né? Para quem vai jogar com o dominó de 28. Essas pedras, cada pedra, né, está dividida em 2 espaços, como a gente já sabe. Não sei se a maioria sabe, mas 2 espaços, né? Só lembrando que é 2 espaços. Que vai ter ali os pares, né? Que pode ser de 0, 0, 0, 3, 0, 2. Então, as pedras, elas abrangem todas as combinações possíveis com estes números, tá? Então, a combinação é de 0 até 6.
E qual é o objetivo do dominó? É jogar todas as pedras na mesa antes que o adversário faça e marca pontos, né? E marcar esses pontos. Então, o jogador que ganha a rodada, ele marca pontos segundo as pedras que foram colocadas pelos seus adversários. Por exemplo, eu tô com mais 3 jogadores. Então, se eu bati, se eu venci, né? Que geralmente fala se bateu, venceu. Todos os adversários vão colocar ali suas pedras e vão fazer a contagem dos pontos. Quanto de pedra que tiver lá, né, a quantidade de pedras, você vai contar todas as pedras, os valores das pedras, e dali vai sair a sua pontuação, tá? Então, a partida ela vai terminar quando o jogador a dupla, né, o jogador ou a dupla alcançar ali a quantidade de pontos indicadas nas opções da mesa. Vocês podem determinar também uma pontuação. Bora, então a gente vai, quando completar a 100 aqui, para o jogo. Então, quem completar 100 para o jogo. Então, o mais interessante, galera, que a gente já falou aqui, já falei várias vezes. Então, quando eu falo de jogo, né? Quando eu falo de jogo, eu estou falando que as regras, elas podem ser o quê? Modificáveis. Então, todas as regras do jogo podem ser modificadas. Você pode trabalhar com valores, né? Com quantidade de peças, com pontuação. Cada partida você pode estar ali fazendo uma forma diferente, né? Cada um vai fazendo a sua forma como achar melhor. E aí, por exemplo, eu não sei se vocês já jogaram dessa forma, já estabelecendo ponto, né? Já estabelecendo um ponto anteriormente, né? Então, bora lá, bora ver como é que se joga. Então, cada jogador vai receber 7 pedras. E aí, se na partida houver menos de 4, as pedras que sobrarem, elas ficam no que nós chamamos de dorme, tá? Ou no monte, elas são para serem compradas. Compradas é quando eu não tenho a pedra e eu não passo a vez, né? Porque é engraçado que eu jogava passando a vez. Eu também não sabia que a gente tem que comprar a pedra. Então, no caso de você ter pedra, se você não tiver pedra para jogar, você deve comprar. O jogo ele vai começar sempre pelo jogador que tem a pedra mais alta, a pedra dobrada mais alta. Se nesses 4 aqui, quem vai começar é quem tem o 6 dobre ou carrilhão, né? Carrilhão, que a gente chama de camburão também aqui. Eu chamo de camburão, mas eu vi, teve um aluno, como eu falei para vocês, que chamou de outro nome que eu não lembro. Eu não lembro como foi que ele chamou, gente. Eu confesso que eu não lembro. Mas eu queria lembrar agora. Gente, no caso que nenhum jogador tem as dobradas, aí como é que vai começar? Ele vai começar sempre quem tem a pedra mais alta, certo? E a partir desse momento, vai começar ali os turnos no sentido já estabelecido, que é no sentido anti-horário. Eles vão jogar ali cada um na sua vez, ok? O jogador que começa a partida, ele sempre leva vantagem. Vocês sabem, né? Você começou, você vai jogar mais pedras. Então, dentro do contexto, você é o primeiro a fechar a jogada, né? Jogar a partida, primeiro a fechar a partida. Então, este é um conceito que é muito importante para a estratégia do dominó. Principalmente para quem vai jogar de dupla, porque normalmente quem leva vantagem é quem começou a partida, certo? Então já é um princípio muito importante. Então, como é que a gente vai distribuir as peças? Então, cada jogador, dentro da sua vez de jogar, ele vai colocar uma das suas pedras em uma das 2 extremidades, né? Cada extremidade aqui, ó, do dominó, a gente tem uma extremidade, que tem outra extremidade. E a gente vai colocando isso de forma que coincida ali os pontos das extremidades. Só lembrando que a gente vai fazer a paridade, vai igualar, né? Vai igualar cada pontinha ali, tá?
Então, galera, as peças dobradas, né, que são aquelas dobradinhas, ou o camburão, né, aquelas peças que tem lá os valores iguais, elas vão ser colocadas de maneira transversal para facilitar a sua localização, para facilitar. Então, quando o jogador faz isso, né, coloca todas as mesas, coloca a sua pedra sobre a mesa, seu turno se acaba e passa para o jogador seguinte, ou seja, eu passo a vez. Quando você colocou a sua pedra, você passou a vez para o outro jogador. Caso algum jogador não tenha pedra para colocar, ele deve fazer o quê? Comprar, como a gente já havia falado, né? Então, a gente compra lá e passa a vez para o seguinte jogador. E a gente já sabe que toda vez, como é que vai terminar essa partida, como é que eu termino a partida. É quando o jogador coloca a sua última pedra, né? Essa ação é chamada de bater ou vencer. Quando ele joga sozinho, nesse caso o jogador ele ganhou a partida, ele soma os pontos de todos os adversários. Eu também não jogava assim, somando os pontos adversários. No caso da dupla, soma-se os pontos de todos os jogadores, incluindo o do seu companheiro também. Galera, e o que acontece quando a gente fecha ali o dominó? Como é que fecha? Como é os casos? É quando, né, nenhum dos jogadores podem continuar mais a partida, quando o jogo ficou impedido de continuar. Quando isso acontece, quando as extremidades, ela saiu 7 vezes. Por exemplo, saiu 6, 7 vezes, acabou o jogo, não tem mais o que fazer. Certo? Nesse momento, a partida está fechada e aí os jogadores eles vão contar os pontos, né, das pedras que ficaram. Cada jogador vai contar os seus pontos, né? E ali a dupla ou o jogador que tiver menos ponto, ele vence a partida, certo? E agora a gente vai colocar o nosso joguinho na tela para a gente jogar agora, né? Júnior vai colocar aí o nosso joguinho. Para nós. Gente, ó. Nós vamos jogar, tá? Ok? Nós vamos jogar aqui com o computador, tá certo? Ó, lembrando da primeira regra do dominó, a gente vai puxar a pedra de maior valor, né? Que no caso aqui é o nosso camburão, né? E ele vai colocar a pedra, ele colocou agora o 5 e o 6, né? 6 e 5.
E aí, quem tá aí no chat pode me ajudar a jogar também, né? A gente tem o 6 e o 5. Qual a pedra que a gente vai jogar agora? Só lembrando, galera, sempre muito importante a gente jogar as pedras maiores. Pelo menos foi assim que me disseram, que o ideal é sempre jogar as maiores. Por quê? Por que o ideal é sempre jogar as maiores? Tem uma justificativa para isso, eu acabei de falar, né? Não é, galera? Tem uma justificativa para isso. Eu vou colocar aqui, ó, o 5 dobrado, tá? E agora ele colocou o 6 e 3 no computador. E qual a próxima pedra que a gente vai jogar? O 6 e o 0, né? A gente tem aqui a possibilidade do 6 e do 0. Não? Ah, o 5 e o 4. Bora de 5 e 4. Perfeito. E agora, gente, nós temos um 3 e o 4. A gente vai de 4, né? Que ficou a possibilidade pra gente. Por que não tá indo? Ó, ele jogou pra gente o 2, né? A gente tem a possibilidade do 2 aqui. O 2. Olha só, mais uma possibilidade. O 2 e o 1. E a gente, ó, vencemos. Tive que comprar uma pedra, né? Porque eu não tinha mais possibilidades. Olha só, gente. A gente deu uma perdida agora, não foi? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, Júnior. 6-6, empatou, não foi? Ó, eu quero voltar o jogo e botar na outra opção, configuração. Voltar. Cinco. Vamos lá. Pedra inicial. Cadê a galera, hein, minha gente? Vamos lá, galerinha. Ó, vou colocar agora o 4, tá? Ixi, Maria. Tive que comprar duas, galera, porque eu não tinha pedra, né? Só lembrando que eu tive que comprar duas, porque eu não tinha combinação de pedras. E nem ele. E nem eu de novo. Lá vai nós. Ai, meu Deus, eu tô sem pedra também. Olha cá, 0 e 4. Gente, nós perdemos de novo, né? Esse computador tá muito malandro com a gente. Eu fiquei com 23. Nós ficamos, olha o nosso ponto. O computador, a gente fechou o jogo ali, né? O computador ficou com 23, 18.
nós 23. Bora lá. Júnior, eu queria botar mais jogadores. Tem como colocar? Ó, eu escolhi aqui o nível mais difícil, tá? Vamos lá. Escolhi o nível mais difícil. Vamos ver se eu consigo vencer. Vamos lá. Cadê a galera, hein, minha gente? O pessoal não tá querendo jogar hoje, não. Ó, essa possibilidade aqui de jogo, galera, é sem o dorme, né? Sem ter que comprar as pedras, certo? Então, dentro dessas possibilidades aqui, o que a gente pode jogar? A gente pode jogar o 4-4, né? Ou o 4-6. Como eu falei para vocês, o ideal é sempre jogar as peças mais altas, né? Eu vou colocar aqui o 4-6. Eu não tenho mais pedra, ó. Ele vai jogar 2 vezes. Aí, ó, não tenho como comprar. Vou jogar o 3-6, né? Aí eu vou jogar o 0-6. E nós vencemos dessa vez, né? Nós vencemos ali mais uma vez. Cinco pontos para a gente. Nossa vez de jogar. Aí vou colocar aqui 4-6. 4-5, desculpa. 6 e o 0. O 0 e 1. E o 5 aqui tem 2 possibilidades. Vou colocar esse. 5 e 3. Júnior, coloca o chat do IPTV para mim, por favor. Pode tirar. Ó, galera, tem o 4 e 1 e o 0-1. Vou botar o 4 e 1. Ó, e outra possibilidade, eu vou colocar agora o 0 e 1. Agora ele colocou o 0 e o 5, eu vou colocar o 2 e o 5. E a gente finaliza o jogo mais uma vez, ó. Lembrando como eu venci o jogo, né? Comecei o jogo. Como eu comecei o jogo, galera, vocês lembram que eu comecei o jogo, então a minha possibilidade de vencer é maior. Vocês viram que eu consegui vencer, né? Olha só, eu já venci 2 vezes, 10 e 15, né? A primeira vez. Agora vamos para a segunda rodada. Já fiz 15 pontos no total, né? Quem vai jogar? Ninguém tem a maior carta, né? Vamos botar aqui. A maior pedra, né? Eu falei carta. Agora 6, 6. 6 e 5. Vou colocar 6 e 3. Ele colocou 3, 3. Eu vou colocar 5 e 2. 3, 3, 5. 5 e 2, vou botar 2. Não, vou botar esse 5 aqui. Colocou 2. Ficou 1, 4. Próxima pedra, eu vou colocar o 4 e o 0, né? Dessa vez eu perdi.
Olha só, galera. 4, né? 4 para o computador, bora ver. Eles vão começando, né? A probabilidade deles vencerem é maior. Então, eu tenho aqui o 4 e o 0 que eu posso colocar. Então, eu vou colocar o quê? O 4 e o 0. Vou colocar o 4, 3 aqui. Eles colocaram o 0 e 6. O 6 eu tenho várias possibilidades. Eu tenho o 6, 2, o 6, 3 e o 6, 1. Eu vou colocar o 6, 3. Colocar o 6, 3. E agora, vou colocar qual? 6, 3. De novo, 6, 6, 1 e 6, 2. Vou colocar o 6, 2. Eles não têm. Eu vou colocar o 6, 1 aqui. Não tenho. Eles botaram o 5. Opa, nós temos. Eita. Bom, então quem tem menor número eu, né? Olha, vocês viram que eu tinha menor número, então eu venci essa partida. Acabei vencendo. Olha, ó. Eu fiz 5 pontos, eles fizeram 0. Então, vamos ver para quanto é que eu vou agora. Ah, muito bem. Não tem um 6. Eita. 4. Tem um 4, 4, 4, 5. Vou colocar o 4, 4. Então, nós temos a possibilidade do 2 e do 6. Vou de 2 e 5, né? Não vou desse, do 2. 2 e 1. 2 e 5 que eu vou. Eles perderam, eles não têm 1, gente, ó, e não tem 2. Então, o que eu faço? Não tem 1 e não tem 2. Não tem 1 e não tem 2. Então, eu vou continuar. Não dá, né? 3 eles têm. A gente tem o 3 e o 0. Vou colocar o 3 aqui para pegar o 0, como eles não têm, né? Agora, eu já sei que eles não têm o 2, não têm o 5 e não têm o 0. Vou colocar o 0. Ó, eles não têm, gente, o 2. Lembra que eles não tinham 2? E a gente tá aí com a oportunidade única de vencer o jogo mais uma vez. Olha aí, vencendo do computador, gente. Eita, que essa partida eu arrecadei 36 pontos. Vocês viram a estratégia quando eu fiz a jogada. E eu percebi que eles não tinham nem um 0 e nem um 2. Bora começar? Então, ó, como eles... Vai eu de novo, ó. 5 e 6. Para terminar, a gente vai jogar só essa vez 5 e 6. Tá? Então, a gente tem 5 e 2, 5 e 3. Vamos jogar 5 e 3. Maior número. 6 e 4. 3, 3. Vamos de 3, 3. 3, 2. 2, 2. 4 e 0. 0, 0. Opa, eles não têm mais 0 e nem tem 2. Zero e 3. Ó, e nós vencendo de novo, galera. Uou! Eita, agora foi... O computador agora se banhou com a gente, viu? Agora matamos eles. Acabamos de matar. Dá mais tempo, dá tempo só de mais uma e a gente finaliza, tá bom? Vamos só para a última. Fiz aí 57 pontos. Deixa eu ver qual o número maior que eu vou jogar aqui. Vamos lá, grandão. 6, 1. 1 e 4.
4-2 e 4-1. 3. 3-0, 3-2. Vou botar 2-2. Não tem 2-2, nem tem 2 e nem tem 3, galera, ó. Então, a gente vai repetir aqui, ó, o 2 e o 3 para matar eles. Eita, mulher marvada. De novo aqui nós, ó, para fechar agora. O 0 e o 3. Fechou? Vixe, Maria, nós fechamos porque fechou o jogo ali, ó, galerinha. Nós fechamos o jogo e não tinha mais o que fazer. Vencemos mais uma vez e a gente vai finalizando, né? Então, galera, para a gente finalizar essa aula, a gente vai trazer aqui alguns aspectos do jogo que é muito importante, tá? Júnior, tu pode voltar o slide para mim, só para a gente finalizar aqui a aula. Então, quando a gente fala do jogo dominó, vocês viram que existiram algumas estratégias que a gente pode utilizar, né? Então, para finalizar ali a jogada, a gente viu que eles estavam... A gente utilizou ali uma regra no começo do jogo, aquela que eu pego as pedras, que eu compro as pedras, né? E utilizei uma outra regra que foi sem comprar as pedras. E aí o jogo fica mais rápido quando a gente não compra as pedras. Por quê? Porque eu vou possibilitar, né, fazer essa jogada sem a possibilidade de alongar mais essa jogada. Então, quando eu compro as pedras, fica mais longo. Quando eu não compro as pedras, fica mais rápido, tá? Então, no jogo, a gente observou que existe a possibilidade de você identificar quando aquele jogador não tem mais determinada pedra. E aí você pode massacrar ele, como a gente fez. Tá? Eu identifiquei que ele não tinha um 0, que ele não tinha um 2. E ali dentro das minhas jogadas eu podia articular para que caísse só as pedras que ele não tem. Porque qual é o objetivo do jogo? É eu jogar todas as minhas pedras. Né? Então, quanto mais pedras eu jogo, mais possibilidade eu finalizar aquele jogo. Então, dentro das jogadas, a gente precisa compreender o que está faltando ali. Né, galera? Então, a gente tem que compreender o que está faltando. Pronto, aí eu venci a jogada. Então, na rodada seguinte, né, o jogador que vai começar o jogo é o seguinte da vez. Nesse caso que nós estávamos jogando online, vai ser sempre aquele que tem a pedra maior, né? Quem não tem, aí no caso vai ser o jogador que tiver maior pedra. Certo? Então, o fim do jogo a gente já sabe, né, que quando o jogador a dupla conseguir ali a quantidade de pontos necessários para ganhar, por exemplo, a gente vai estabelecer ali uma quantidade de pontos, vamos estabelecer 100 pontos, aí a gente vai somando ali para ver quem, a cada partida, quem vai contabilizando ali. Eu acabei de fazer, numa jogada ali, eu acabei de fazer 57 pontos, depois eu fiz mais 47, depois mais 30. Então, ali vai somando até chegar no limite onde a gente vai determinando ali na jogada, certo? E os controles, gente, o que é esses controles? Então, para colocar uma pedra, deve simplesmente clicar, né? No caso do online, a gente vai clicando em cima da pedra, como vocês viram, e arrastar, se for para arrastar. Ou então, clicar na pedra que a gente quer e clicar lá na pedra que vai oferecer a oportunidade de ser colocada sequência, né? Então, gente, no caso do online, o dorme, ele vai aparecer eletronicamente, né? A gente vai aparecer ali, a gente vai clicar naquela pedra, como a gente fez, para que aquela pedra apareça na oportunidade da gente conseguir... Vamos dizer, a gente vai aparecer aquela pedra, a gente vai ter a oportunidade de clicar nela e lá vai virar e a gente vai ver. No caso do dorme do jogo manual, a gente vai só lá e pega uma pedra de forma aleatória, certo? Então, essas pedras, a gente sabe que elas existem ali uma ordenação, que é a paridade, que elas precisa ser seguida. Uma vez que não há a sequência da paridade, o jogo realmente não faz sentido, né? Então, precisa estar ali obedecendo as regras
e a paridade, ok? Finalizamos a aula de hoje, galera. Fico muito feliz por vocês terem colaborado, galera que estava aí conosco. A gente vai ficando por aqui, a gente vai se encontrar na próxima aula, na próxima semana. Até mais, galera. Tchau, tchau.